Tem um questionamento a ser feito para o ministro indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça. Inclusive, quem está fazendo esse questionamento é a jornalista Eliane Cantanhede, no jornal Estadão. Tá aqui, ó. Caso Master. Não está faltando alguém nas buscas da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal? Aí tem um trecho aqui da coluna dela no jornal Estadão que diz o seguinte, olha só. E o também senador Flávio Bolsonaro do PL? Essa é a pergunta que não quer calar e encontra mais dúvidas e interpretações do que respostas técnicas e jurídicas inquestionáveis. Como o processo corre sob sigilo, à la brasileira, o sigilo do Brasil é o sigilo que muitas coisas sigilosas acabam vazando para a imprensa. Não se sabe sequer se a Polícia Federal já fez ou não o pedido de busca contra o Flávio e se esse pedido foi ou não analisado por André Mendonça. Em qualquer dos casos, vale o velho e bom porquê, fecha aspas, é o que está na coluna da jornalista de direita Eliane Cantanhede, na verdade, no jornal Estadão. É um questionamento legítimo que foi feito, inclusive também, pelo deputado federal Glauber Braga. Está aqui essa página no Twitter, no X, Pesquisas e Eleições, publicou. Glauber Braga questiona André Mendonça. Vamos ver o questionamento aqui do deputado federal Glauber Braga para cima do ministro bolsonarista, terrivelmente evangélico, André Mendonça. Vamos lá. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão, mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro, e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? São dois pesos e duas medidas? Boa pergunta, né? Por que que não tem buscas? Aí a gente vem aqui e vê a resposta do Flavinho, né? Do Rachadinha, respondendo à jornalista Eliane Cantanhede, que está fazendo o trabalho dela, de dar uma opinião no jornal Estadão. Dar não, vender, né? Porque ela é jornalista profissional contratada do jornal. Aí o Rachadinha vem com aquela conversinha fiada dizendo que se trata, não vou ler aqui na íntegra o que ele escreveu não, mas ele diz que se trata de um investimento privado, em um filme privado, sem contrapartida pública. Dizendo o Rachadinha que é legal igual a publicidade que tem no jornal Estadão. Aí ele ataca o Lula, ataca o Jacques Wagner que é parceiraço, né, do Flávio Rachadinha. Tem vídeo dos dois se dando muito bem lá no Senado. Isso é fato. Tá registrado. E no final ele escreve paz, né? Uma escrita bem arrogante, bem prepotente. Aí esse perfil aqui colocou o vídeo do Rachadinha no dia que foi publicado a matéria mostrando o diálogo dele com o Daniel Vorcaro. Aí ele tinha se esquivado da pergunta, chamou o jornalista que o questionou de militante e depois a verdade veio à tona. Vamos relembrar? Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro pro Vorcaro. Aí tá vendo? Ele tinha negado. Aí a gente vem aqui, tem a página PT de São Paulo, que escreveu o seguinte, na verdade deve estar em outras páginas do PT também esse vídeo. Quando o assunto é corrupção, tem sempre a mesma cara, sempre a mesma família. Vamos ver o vídeo? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui. Quem chama bandido de irmão? Flávio Bolsonaro. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Quem cobrou e recebeu 61 milhões de reais do bandido? Flávio Bolsonaro. Que Deus abençoe a América. Obrigado, Trump. Quem teve o irmão condenado por tramar contra o Brasil nos Estados Unidos? Flávio Bolsonaro. Quando o assunto é corrupção, é sempre a mesma cara. É sempre a mesma família. Muito bom, hein? Lembraram, inclusive, né, do Eduardo Bolsonaro tramando contra o Brasil. Faltou colocar nesse vídeo que o Rachadinha foi para os Estados Unidos e trouxe um novo tarifaço contra as empresas brasileiras. Ou seja, a família Bolsonaro
neste momento, são os piores inimigos da soberania nacional. E todos nós sabemos, a relação que eles têm com Donald Trump não é uma relação de político para político. É a relação em que o Trump é o patrão e eles são os subordinados do chefão Donald Trump. Ou seja, numa desgraça e num governo do Bolsonaro, se isso acontecer, eu creio que não vai acontecer, mas se acontecesse, as terras raras seriam todas entregues de mão beijada para o Donald Trump. Perigo total para a economia nacional, a eleição dessa família. Eles não gostam do nosso país. Essa é a realidade nua e crua. Aí nós temos o ex-aliado da família Bolsonaro, que é o Ottoni de Paula, que vem se destacando, falando verdades incontestáveis sobre a direita bolsonarista e sobre o entreguismo deles, que mostrou o óbvio, né? É importante que alguém faça realmente esse debate sendo de oposição. Bora ver? O presidenciável que é amigo do Vorcaro não é Lula, cara. O presidenciável que é amigo do Vorcaro não é do PT, irmão. Eu acabei de ler agora uma matéria aqui no carro em que o líder do PL, o Sóster, ele disse que agora, sobre essa operação na casa do líder do PT, o senador Jacques Wagner, de que agora a casa caiu para o PT. Sóster. Bom, não caiu ainda. E tem tudo para isso cair no mar do esquecimento. Aliás, depois dessas eleições, vamos ver, né, se o Jacques Wagner vai sair ou não do Partido dos Trabalhadores. Mas a realidade nua e crua é que o Ottoni de Paula chamou a atenção para o fator fundamental. Em relação ao caso do Banco Master, quem chamou o Daniel Vorcaro de meu irmãozão com áudio verdadeiro e divulgado foi o Flávio Rachadinha. E detalhe, eu vi uma matéria no site Metrópolis dizendo que o Partido dos Trabalhadores vai continuar atacando o Flávio Bolsonaro, colando a família Bolsonaro no escândalo do Banco Master. Até porque, verdade seja dita, Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, fez uma doação milionária para o Tarcísio de Freitas e para o Jair Bolsonaro. Foi o maior doador individual da campanha dos dois. E ele não fez doação, até onde a gente sabe, até onde está registrado, até onde está divulgado, para candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Ninguém é flor que se cheire no meio político, mas certas coisas estão diante de nós para nós vermos quem é que de fato tem envolvimento profundo ou não com esse escândalo do Banco Master. E outra coisa que precisa entrar na disputa presidencial de 2026. O Rogério Marinho, coordenador de campanha do Flávio Rachadinha, disse que quer fazer uma nova reforma trabalhista, uma nova reforma da Previdência, que na prática significa diminuir salários dos trabalhadores, retirar direitos, reduzir o valor das aposentadorias e dificultar que os trabalhadores tenham acesso a uma aposentadoria. E eles também são defensores do Estado mínimo e de privatizações. Então está na hora do PT começar a falar sobre isso também, que é o que diz respeito à vida real do povão. Voltando aqui para Ottoni de Paula. A casa caiu pra todo mundo nesse escândalo, irmão. Mas principalmente pro PL. Porque o presidenciável que é amigo do Vorcaro não é Lula, cara. O presidenciável que é amigo do Vorcaro não é do PT, irmão. O presidenciável que é amigo íntimo do Vorcaro, porque só se visita o cara com tornozeleira eletrônica na casa dele se for muito amigo. Isso é verdade. E não é Lula, é o Flavinho Sóstene. Pois é, tem registro de mais uma visita, né? Vou falar daqui a pouco. Então, meu irmão, só alguém com deficiência, com falta de cognição, vai acreditar nessa historinha de que o escândalo do Master é do PT. O escândalo do Master, assim como todos os escândalos de corrupção nesse país, não tem campo ideológico, não tem. Isso é verdade, é de mamãe na caducando, minha amiga. A maioria que tá ali no sistema, um ou outro acaba se desviando mesmo. E aí tem que ter punição, mas punição com o devido processo legal e nada de trazer uma nova Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato foi o maior crime de lesa pátria contra a economia do Brasil. É só você pegar o que era a economia antes da Lava Jato e o que foi depois. Só veio tragédia depois da Lava Jato. Então, a justiça e a polícia tem que ser, né, usadas, elas têm que entrar em ação para combater os criminosos e não para sabotar a economia do Brasil. Vamos continuar ouvindo aí Ottoni de Paula. Até porque o PL, que é teu partido, sempre foi o partido dos maiores escândalos de corrupção nesse país. Valdemar da Costa Neto cumpriu pena
né, no tal do escândalo do Mensalão. Foi preso. E hoje é parceirão dessa gente aí. Então, discurso de combate à corrupção por parte dos bolsonaristas não cola. Só os idiotas acreditam. Quem é mais ou menos inteligente sabe que o Rachadinha não tem condições nenhuma de combater a corrupção no Brasil. Demar Costa Neto sempre esteve nos maiores escândalos de corrupção nesse país. É que depois que Bolsonaro foi pra lá, parece que santificou tudo. Mas isso já é do DNA do partido que você está, que sempre esteve de braço dado com o PT nas corrupções que houveram, nas corrupções que aconteceram nesse país. Então, pelo amor de Deus. Outra coisa, esta operação da Polícia Federal na casa do líder do PT é a prova de que o governo, oh meu Deus, olha eu defendendo o governo, caramba, que ponto. Boa narrativa, hein? Em favor do Lula. A gente já falou isso num vídeo anterior. Agora tem a narrativa de que a Polícia Federal não sofre interferência para combater o crime, ainda que esse combate atinja membros do governo. Ou seja, liberdade total para pegar criminosos. Isso não existia no governo do Bolsonaro, não. É uma importante narrativa em favor do governo Lula, confirmada agora pelo oposicionista de direita, Ottoni de Paula, ex-bolsonarista. Eu não estou defendendo o governo, eu estou defendendo uma verdade. É a prova de que o governo do Lula não está aparelhando a Polícia Federal como queria o nosso Bolsonaro, cara. Ele queria, para proteger os seus amigos. Parece que Lula não quer, ele está soltando a Polícia Federal para investigar o que tem que investigar. Então, meu irmão, olha, eu vou te dizer, tá dando vergonha de ser dessa direita, tá dando vergonha, tá dando vergonha. Porque tudo aquilo que a gente acusava os outros, agora o povo tá descobrindo que o lado de cá tá fazendo e tá fazendo pior, porque tá fazendo com a máscara da hipocrisia, da mentira, do farisaísmo, do Deus, pátria e família, mas esqueceram de dizer, por último, o meu bolso. Boa, né? O bolso, realmente é o bolso desse pessoal. Vamos lá, tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro outra vez em mansão de ex-colunista, né? Nós estamos aqui com essa matéria do Estado de Minas no Instagram. No Instagram não, pô, no Instagram. Que diz o seguinte, ó, o senador Flávio Rachadinha, aqui tá Flávio Bolsonaro, mas nós falamos Flávio Rachadinha para lembrar, né? Que ele foi investigado por um esquema de rachadinhas, de pegar dinheiro de servidor público e botar no bolso, né? Ele foi acusado disso. E tem gente que fala que teve um acordo com o Supremo para enterrar essas investigações contra ele. Aí vamos ver se desenterra esse negócio e vão partir para cima dele, né? Ah, e lembrando, né? Tá faltando o ministro André Mendonça fazer umas buscas contra o Rachadinha, pô. Que seja investigado. Onde foi parar esse dinheiro lá nos Estados Unidos? Foi gasto com o quê? Porque com aquele filme porcaria lá não se gastou 60 milhões de reais, não. Não tem como. Não tem como gastar 60 milhões de reais com o filme Dark Horse. Não tem jeito, é impossível, né? Então veja só, o senador Flávio Rachadinha se encontrou presencialmente com o banqueiro Daniel Vorcaro em outras ocasiões, além da visita em novembro do ano passado, em São Paulo, já assumida pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo, que afirmou que o senador visitou Vorcaro pelo menos uma vez na mansão que o banqueiro alugava em Brasília, em um encontro privado a dois no primeiro semestre de 2025. Bom, 2025 já estava pipocando de acusações contra o Banco Master e contra o Daniel Vorcaro. Aí o Lindbergh Farias, como sempre, um dos melhores políticos da esquerda brasileira, gravou um vídeo falando sobre isso e vamos ver o que o Lindbergh Farias tem a dizer sobre essa visita do Flávio Rachadinha ao Daniel Vorcaro. Vamos lá. Bomba! Mais um encontro presencial entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Saiu hoje no Globo. Colunista Lauro Jardim. Olha, a gente já sabia daquele encontro no final do ano passado. Depois do Vorcaro já preso, quando ele foi para a prisão domiciliar, quando estava com tornozeleira eletrônica. Só que agora, colunista Lauro Jardim descreve um outro encontro presencial na mansão do Vorcaro em Brasília. Olha. Você lembra que ele negou tudo, né? Dizia que não conhecia, e depois apareceu aquele áudio. Irmãos... Inclusive esse negócio do Rachadinha ter negado tá atrapalhando ele dentro das igrejas evangélicas. Eu vou colocar o depoimento de um pastor evangélico que comentou sobre isso numa entrevista ao jornal O Globo. Irmãozão, estou e sempre estarei contigo. Veja, a Polícia Federal tem a obrigação de agir.
Tem que ter uma operação contra Flávio Bolsonaro também. Tem que ter. Foram 134 milhões de dinheiro desse filme. Opa, eu tinha falado 60 milhões, então são 134 milhões. 78 foram pagos. Ah, pagou 78 milhões. Onde é que foi parar esse dinheiro, né? Tá lá no fundo Ravengate. Ah, tá no fundo Ravengate. E aí? Como que foi gasto esse dinheiro neste fundo? Ainda tá nesse fundo Ravengate? Se tivesse área que não dá pra trazer esse dinheiro de volta, aí o André Mendoncinha, eu sei que você foi indicado pelo o pai do Rachadinha, mas pelo amor de Deus, seu cargo não é pra ficar protegendo a família Bolsonaro. O senhor entrou pra ser o guardião da Constituição Federal. Então tá na hora de fazer buscas, sim, pra cima do Flávio Bolsonaro. Tá passando da hora. Isso era tudo menos filme, pessoal. Era dinheiro para a campanha do Flávio Bolsonaro, era dinheiro para financiar a campanha que Eduardo Bolsonaro fez dos Estados Unidos pedindo tarifas contra o Brasil. Olha, gente, a Polícia Federal tem que investigar esse relacionamento imoral entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, onde foram parar os 78 milhões de reais? Muito boa essa pergunta. Onde foi parar esse dinheiro? E aí a gente vê o nível de desespero do Rachadinha. Mas antes de falar do desespero dele, tem aqui ó, o Live Pix. Contribua com o nosso canal, contribua com a atuação do progressismo na internet. A manutenção de todo e qualquer canal e dos sites que defendem a verdade e combate as mentiras da extrema-direita, nós estamos vendo. Colômbia, extrema-direita está ganhando. No Peru, extrema-direita está ganhando também. Aqui no Brasil, apesar de todas as acusações contra o Rachadinha, de todas as evidências da rolaiada dele, divulgadas e comprovadas, eles ainda têm muita força política e o motivo é porque eles atuam com muita organização na internet. E o que faz eles terem essa capacidade de produzir muitos conteúdos, enganar muitas pessoas e manter o time deles ainda unido e fortalecido ao ponto de ter ainda um percentual expressivo nas pesquisas é a atuação deles na internet. Então, nós pedimos a você que colabore, qualquer valor vai ser bem-vindo. Tem aqui esse QR Code, né? Esse é o QR Code da nossa conta. Esse aqui é o QR Code do Live Pix, que você manda a contribuição e manda também uma mensagem para a gente colocar nos vídeos. E olha aqui, qual que é o Pix? pixdocerrado@gmail.com. Nos ajude a continuar fazendo esse debate aqui na internet e fortalecendo a nossa narrativa. Os políticos de esquerda, infelizmente, não financiam os canais progressistas na internet. Então o financiamento está nas mãos do público e daqueles que querem combater a extrema-direita e equilibrar o jogo, inclusive ao ponto de nós virarmos. A esquerda já cresceu muito na internet, o progressismo está crescendo, mas precisa crescer mais. E para conseguir conquistar mais pessoas, precisa de recursos financeiros. Então, a sua contribuição é decisiva. Voltando aqui, temos essa matéria do site Metrópolis que lembrou algo que mostra o desespero do Rachadinha nessa eleição. Ele está copiando por falta de criatividade, por falta de projeto e até reconhecendo a força política do presidente Lula ao usar o mesmo slogan que o PT e o Lula utilizaram em campanhas anteriores, que é: a esperança vai vencer o medo. Agora eles estão querendo roubar até um slogan. Falta de criatividade. Porque o povão está se tocando. Estão vendo que o projeto deles é prejudicial à economia nacional. Resumindo, amigos e amigas, esse projeto neoliberal faz você ter menos dinheiro. Esse projeto neoliberal aumenta ainda mais, porque não está barato não, as coisas estão muito caras. Só que aquilo que está ruim pode piorar. Então, o projeto neoliberal que o Flávio Rachadinha faz parte, sempre que ele é aplicado, né, com doses altas, o Lula evita que essas doses sejam tão altas, o preço nos supermercados dispara, os salários diminuem e a miséria aumenta. Então é isso que precisa ser colocado também no debate político. A gente tem que falar que o Flávio Bolsonaro é o Flávio Rachadinha, tem que falar que ele tem sim proximidade com Daniel Vorcaro, está enrolado até o pescoço nesse escândalo afundado até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. Mas também é preciso trazer o debate econômico. Se o PT fizer com competência o debate econômico, o Lula vence a eleição no primeiro turno, que as pessoas vão olhar e vão falar:
eu não quero que o salário mínimo fique congelado. As pessoas vão olhar e vão falar, eu não quero uma nova reforma trabalhista para que os trabalhadores CLT percam mais direitos. As pessoas vão olhar para a situação hoje da Previdência, que não é uma situação interessante, e ver que ela pode piorar. Então é preciso colocar o debate econômico em prioridade nessa eleição presidencial. E eles também falam até em privatizações, né? O Zema pelo menos teve coragem de expor aquilo que toda a direita e a extrema-direita brasileira, salvo alguma exceção ou outra, quer fazer, que é vender as estatais. E no caso do Rachadinha, seria entregá-las ao Donald Trump, já que o Trump é o chefão deles. Voltando, né? Então, a fala do Rachadinha aconteceu em um evento de lançamento da pré-candidatura de André do Prado. Essa candidatura promoveu um racha. Inclusive, o Ricardo Salles, ex-ministro, né, do Bolsonaro, ex-ministro do Meio Ambiente, ficou chateado e rompeu com a família Bolsonaro, justamente por causa dessa candidatura. Então, na falta de ter, né, um slogan próprio, resolveram copiar e usar o slogan do presidente Lula. E a gente vem aqui, ó, e se depara com essa matéria do jornal O Globo, que entrevistou o bispo Robson Rodovalho. Ele é da Igreja Sara Nossa Terra, aliado, né, do Bolsonaro. Aqui, ó, tá escrito que ele é interlocutor próximo de Jair Bolsonaro. E ele deu uma entrevista pro Thiago Prado. Aí ele diz o seguinte, ó, a matéria fala assim, ó, bispo aliado de Bolsonaro diz que evangélicos perderam a confiança em Flávio. Então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Evangélicos perderam a confiança em Flávio. Na conversa, ele afirma que a dificuldade não foi o pedido de recursos, mas mentir sobre a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Rodovalho também defende um papel de maior protagonismo para Michele Bolsonaro na campanha. A Michele que não está participando da campanha. Então veja, o Flávio Rachadinha está com dificuldade no meio evangélico. E um dos motivos que faz com que os pastores desconfiem dele é a mentira dele em relação a não ter contato com Daniel Vorcaro. Ele que foi desmentido pelos áudios divulgados. Aí a gente vem, para finalizar, esse dado é interessante, ó. Mostra o público que vota no Lula, e esse público é majoritário. E numa eleição presidencial o que vale é ter a maioria dos votos. Matéria divulgada pelo jornal o Globo, que diz o seguinte, ó. Lula lidera entre donas de casa e estudantes, enquanto Flávio é o preferido dos empresários. Os empresários não são a maioria. Então, os estudantes são uma quantidade expressiva de pessoas, as donas de casa também representam aí uma grande quantidade de eleitoras, e o Lula está liderando nesse segmento, entre estudantes que querem um futuro melhor e donas de casa que não querem ser oprimidas por aquilo que a esquerda chama de patriarcado. Na verdade é o seguinte, elas precisam de um sistema que dê o mínimo de proteção a elas. E o Rachadinha no governo, esse pessoal da extrema-direita, eles não gostam das mulheres. Então elas estão correndo perigo, inclusive, de vida, né? Então, aí tem os números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada no sábado, dia 20 de junho. O Lula está com 41% no primeiro turno e o Rachadinha está com 31%. O Lula tem 10 pontos percentuais a mais. No segundo turno, aí o Lula tem 47% e o Rachadinha tem 43%. A força do Rachadinha, eu já disse anteriormente, vem da atividade intensa deles na internet. Por isso é importante, né, aqueles que puderem contribuir, dar uma força aqui para o nosso canal, para fortalecermos a nossa narrativa e enfraquecer a força política desse pessoal. Porque o verdadeiro combate às mentiras é a produção de conteúdos que sejam a verdade sendo espalhada. Aí a gente olha aqui o percentual do presidente Lula entre as donas de casa, né, as mulheres donas de casa. Elas dão ao presidente Lula, elas proporcionam ao presidente Lula 56% dos votos contra 38% do Flávio. Os estudantes, aí tem 55% em favor do presidente Lula e 38% para o Rachadinha. E o Flávio Bolsonaro ele lidera entre os empresários, em 69% a 25%. Lembrando que a maioria, nesse caso, representa esse público aqui, ó, que o Lula lidera, né? Estudantes e donos de casa. Esse é o canal A Voz do Cerrado. Eu sou Flávio Rezende, editor do canal. Estamos aqui levando adiante o bom debate. Deixe o seu like. Se manifeste nos comentários, engrandeça o debate, coloca aí qual é a sua opinião. O André Mendonça está protegendo o Rachadinha?
Põe aí nos comentários e vamos levar adiante esse debate. Um forte abraço. Lembrando, né? Se não está inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e compartilhe o nosso vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.